Então vamos lá, gente. Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre a unidade 6. Aula 1, unidade 6, expressões problemáticas, tá? Senão ou senão. Nós estamos aqui senão junto, senão separado. O que são expressões problemáticas? As expressões problemáticas são os erros, né, simples que cometemos ao escrever um texto. Muitas pessoas têm dúvidas relativas à grafia. Mesmo, né, quem estuda bastante a gramática. Às vezes, né, esses erros simples não chegam a prejudicar na clareza da comunicação. Mas o que acontece? Causa danos, né, preciosos, geralmente no curso público, em redações. E por isso eles são frequentemente cobrados no conteúdo programático de concursos e seleções. Temos uma lista e vamos citar alguns, ok? Então, nós temos o uso do senão separado e do senão junto. O senão separado, ele refere-se a caso não. Exemplo, né? São orações condicionais. O que são orações condicionais? São aquelas que utilizam-se de, né? Se acontecer algo, né? Se acontecer algum fato, isso também irá ocorrer. Então, ou seja, são condições para que aquela ação ocorra. Então, exemplo, né? Nós temos aqui, se não terminarmos o telhado hoje, a chuva molhará toda a casa. Ou seja, é uma condição. Se a gente não fizer isso, isso vai acontecer. Ok? Então, se não separado equivale a condição. Ok? Se não junto, ele vai ser caso contrário, tá? A não ser. Então, ele vai dar uma ideia de contrariedade. Exemplo, a expressão senão tem o sentido de caso contrário. Exemplo, o menino não fazia mais nada senão comer o dia todo. Ou seja, aqui, na verdade, não dá aquela ideia de oração condicional, mas sim de a não ser. A não ser fazer alguma coisa, caso contrário, ok? Afim separado e afim junto. O afim separado, ele vai indicar finalidade. É uma locução prepositiva, ou seja, né? Temos a preposição a. O plano de saúde ligou para o paciente a fim de resolver a situação da autorização do exame. Ou seja, com a finalidade de resolver a situação. Afim junto, o adjetivo que equivale a semelhante, igual. Então, o seu plural é afins. O que são afins, gente? Afins é uma forma de resumir, ok? Determinadas palavras. Então, ou seja, na padaria vende pão e afins. Ou seja, o pão, né, e afins que são relacionados, né, que são semelhantes ao pão. Mas pode ser afins, né? Bolo, pão doce, pão de queijo. Então, são coisas semelhantes ao pão, mas não quer dizer, né? Só para resumir mesmo, ok? Mal com U e mal com L. Mal com U, ele é o oposto, né, de bom. Então, mal com U é o oposto de bom, ok? Ele vai equivaler a ruim, maldoso, ok? E mal com L é o oposto de bem. Então, sempre tenha isso em mente. Mal com U é o oposto de bom e mal com L é o oposto de bem. Que aí vocês vão conseguir perceber se aquele mal é com U ou se aquele mal é com L. Exemplo, o paciente ainda está muito mal. O mais e o mas, esse é um erro que eu acho que às vezes ainda ocorre muito, né? Com os estudantes de língua portuguesa, com todo mundo, né? Não só os estudantes de língua portuguesa, mas com todo mundo no geral. Do mais como conjunção adversativa. Exemplo, né? O mais é um sentido de intensidade, tá? Ele vai indicar um acréscimo, uma adição. Exemplo, você é o mais esforçado, né? Então, ele vem com essa ideia de intensidade, ok? Já o mas, ele vem, né? Ele vai equivaler à preposição, porém, contudo, no entanto, mas ele vai dar uma ideia de oposição. Então, as pessoas confundem muito esse mais com mas,
Porque o mas, ele é o oposto. Ele dá uma ideia de oposição. Então, o centro cirúrgico estava preparado para o procedimento, mas faltou energia. As pessoas geralmente falam mais faltou energia, sendo que, né, o correto é mas. Então, tomar bastante cuidado, né, na hora da escrita, para não confundir, porque realmente confunde, tá? Esse mais com mas confunde. Não é todo mundo que confunde, mas ainda existe, né, algumas no dia a dia mesmo, ou no próprio celular, né, como você quer escrever rápido, acaba colocando mais. Mas, na verdade, é o mas que nós precisamos utilizar. Aí depois vem aonde, onde, donde. Esse também é bem confuso. O aonde, gente, ele com a preposição a, né? Ele vai dar uma ideia de movimento, tá? Então, aonde, né? Ele dá uma ideia de movimento. Exemplo, aonde ele foi? Aonde ela vai com tanta pressa? Aonde ele está indo? Né? Dá uma ideia de movimentação, tá? Podendo estar próximo ou afastado. Então, mais utilizados com pessoas, ok? Então, aonde ela foi? Aonde ela está? Aonde aquela menina está? Aonde ele vai? Então, ideias de pessoas, ok? De pessoas, de coisas que conseguem se movimentar. Agora, o onde, ele é um lugar onde tem sentido de permanência. São objetos permanentes fixos, ok? Que não tem movimentação. Então, onde, ele vai dar o estado de permanência de um local fixo. Então, utiliza-se mais, né, para objetos, para lugares. Então, onde fica o hospital? Onde está o mercado? Onde está a padaria? Onde fica a creche? Então, é no sentido de mesmo, um local fixo, ok? E o donde nada mais é do que de que lugar, né? Donde ele veio. Não é da onde ele veio, é donde ele veio, ok? Ok. Logo embaixo nós temos de encontro a, ao encontro de e de encontro a. Então vamos lá, de encontro a não, falei duas vezes, desculpa. De encontro a significa choque, oposição, tá? Exemplo, meu filho corria muito e foi de encontro com o coleguinha, ou seja, ele, pum, houve colisão ali, houve choque, ok? Ao encontro de, quer dizer-se que ele está se aproximando, né? Mas são expressões a ser favorável, né? Ou de ter posição convergente, né? Posições iguais. Então, exemplo, minhas ideias vão ao encontro das suas, já percebeu? Ou seja, são ideias parecidas, se aproximam, tá? Então, essa é a diferença. Com o a, né? E o a no sentido de haver, nós temos aí, né? O a, ele vai mencionar o tempo futuro, tá? Então, estamos a 3 meses das eleições, estamos a 3 meses. Então, ou seja, futuro, há 3 meses. Agora, o a, com H, menciona o tempo que já passou. Então, ele vai lá no passado. Ou seja, a guerra da Síria ocorreu há mais de 5 anos. Ou seja, voltou lá no passado. Ok? Então, essa é a diferença. O A, ele vai para o futuro e o HA, ele vai lá para o passado. Então, essa é a diferença. Ok?